Programa Brasil que dá certo com Sandro Augusto. Oferecimento Museu da Imaginação. Venha imaginar com a gente. VM Stone, revestindo com estilo. Relux, seu melhor em evidência. Breton, de família para família. Banco Máxima, especialista em soluções de crédito imobiliário. A Relux Equipamentos surgiu com a proposta inovadora de produzir equipamentos e móveis voltados ao universo de cozinhas profissionais, restaurantes, supermercados e similares. A Relux expande sua produção, ampliando capacidade de criação de novos produtos e serviços de forma integrada. Uma ampla linha de produtos tornam a Relux uma das melhores empresas de equipamentos para cozinhas profissionais e similares do país. Seu melhor em evidência. Especializada em soluções para revestimento, a VM Stone é a porta de entrada dos brasileiros para o mercado mundial de rochas naturais e artificiais. Seja na especificação, extração ou importação do material adequado para sua obra, a VM Stone está preparada para oferecer qualidade e pontualidade. Conheça a nossa equipe comercial e nossas excelentes condições de negociação. Quem realiza grandes obras sabe a importância de encontrar o parceiro ideal. VM Stone, revestindo com estilo. O Banco Máxima tem assumido uma posição de pioneirismo, com marcantes participações em diversos segmentos. Estruturação de operações de crédito com garantias imobiliárias. Portfólio de produtos de crédito focado no setor imobiliário. Portfólio de renda fixa com títulos atrelados ao setor imobiliário, LCI e CDB. Banco Máxima. A gente fabrica o móvel com tanto carinho, com tanta emoção, a gente vende esse sonho, esse prazer para o cliente. Nós trabalhamos muito com os melhores designers de imobiliário que existem no Brasil. O lançamento de tendências junto com as tendências internacionais. A perfeição é nossa meta, mas nós estamos procurando ela sempre. A Breton, para mim, é a realização do meu cliente. É a sua marca. Procurando um passeio divertido para fazer com as crianças em São Paulo? Traga os pequenos para conhecer o Museu da Imaginação. São 2.000 metros quadrados de brincadeiras, exposições de arte interativas e muitas atividades. Uma proposta diferente de lazer e cultura que promove a socialização pacífica. Perfeito para passeios em famílias, eventos, festas e excursões escolares que são planejadas de acordo com a necessidade de cada grupo. Venha soltar sua imaginação com a gente. Olá, estamos começando o programa de estreia Brasil que dá certo, grandes líderes multissetoriais do país e suas trajetórias. Mais do que isso, evolução para o Brasil que dá certo, troca de conhecimento, conteúdo e gente que faz. Estamos começando o nosso Brasil que dá certo. Brasil que dá certo, grandes líderes multissetoriais e suas trajetórias de sucesso. Mais do que isso, a nossa coluna, a nossa mensagem de um grande líder falando na sua visão o que é o Brasil que dá certo. Com vocês, Anne Williams. É isso aí, Sandro. Gostaria de te parabenizar pela coluna Brasil que dá certo. Diante de tantas notícias ruins, é muito interessante e alegra a gente ver pautas tão positivas. E é nessa esteira que nasce o Instituto Nelson Williams, ciente da sua responsabilidade social para com a sociedade. Sai de um posicionamento apenas crítico para ações mais eficazes que visam o desenvolvimento e a capacitação e a educação de pessoas em estado de vulnerabilidade, dando oportunidade a essas pessoas a desenvolverem um pensamento mais crítico e oferecendo também oportunidades melhores no mercado de trabalho. Só a educação pode mudar o mundo hoje. Brasil que dá certo. Agora, a visão de um país muito melhor e dentro do seu segmento, de Horácio Laffer Piva, no nosso programa.
Olá, Sandro, Brasil que dá certo, um momento muito especial, dificuldades, o Brasil cheio de dúvidas, volatilidade, uma certa insegurança, mas ao mesmo tempo a necessidade de nós todos olharmos aquilo que está escondido por trás disso tudo, quer dizer, o enorme ativo que nós temos nesse Brasil, a capacidade que nós temos de nos tornar uma potência ambiental, de continuar alimentando o mundo, de, dada a nossa escala, poder ter muita produção para atender não só o mercado interno, mas obviamente também fazer aquilo que eu costumo brincar, que é invadir a praia dos gringos. E você está no Brasil que dá certo. Já voltamos. A Relux Equipamentos surgiu com a proposta inovadora de produzir equipamentos e móveis voltados ao universo de cozinhas profissionais, restaurantes, supermercados e similares. A Relux expande sua produção, ampliando capacidade de criação de novos produtos e serviços de forma integrada. Uma ampla linha de produtos tornam a Relux uma das melhores empresas de equipamentos para cozinhas profissionais e similares do país. Seu melhor em evidência. Especializada em soluções para revestimento, a VM Stone é a porta de entrada dos brasileiros para o mercado mundial de rochas naturais e artificiais. Seja na especificação, extração ou importação do material adequado para sua obra, a VM Stone está preparada para oferecer qualidade e pontualidade. Conheça a nossa equipe comercial e nossas excelentes condições de negociação. Quem realiza grandes obras sabe a importância de encontrar o parceiro ideal. VM Stone, revestindo com estilo. O Banco Máxima tem assumido uma posição de pioneirismo, com marcantes participações em diversos segmentos. Estruturação de operações de crédito com garantias imobiliárias. Portfólio de produtos de crédito focado no setor imobiliário. Portfólio de renda fixa com títulos atrelados ao setor imobiliário, LCI e CDB. Banco Máxima. A gente fabrica o móvel com tanto carinho, com tanta emoção, a gente vende esse sonho, esse prazer para o cliente. Nós trabalhamos muito com os melhores designers de imobiliário que existem no Brasil. O lançamento de tendências junto com as tendências internacionais. A perfeição é nossa meta, mas nós estamos procurando ela sempre. A Breton, para mim, é a realização do meu cliente. É a sua marca. Procurando um passeio divertido para fazer com as crianças em São Paulo? Traga os pequenos para conhecer o Museu da Imaginação. São 2.000 metros quadrados de brincadeiras, exposições de arte interativas e muitas atividades. Uma proposta diferente de lazer e cultura que promove a socialização pacífica. Perfeito para passeios em famílias, eventos, festas e excursões escolares que são planejadas de acordo com a necessidade de cada grupo. Venha soltar sua imaginação com a gente. E voltamos com o nosso programa de estreia, programa Brasil que dá certo. Obviamente, sempre trazendo grandes líderes multissetoriais do nosso país, suas trajetórias e na evolução do Brasil que dá certo, líderes que efetivamente realizam. Nós já radiografamos o momento que nós estamos no Brasil, evidentemente, mas alguns líderes em especial sabem o que fazer daqui para frente. E é claro, privilégio, honra de receber no nosso capítulo inicial uma amiga e uma grande referência no nosso país, Luísa Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza, com mais de 800 lojas, mais de 20 mil colaboradores, que também preside o grupo Mulheres do Brasil, mas principalmente, gente que faz a diferença no nosso país. Que honra poder contar com a sua participação no nosso programa, Luísa. O prazer é meu, dando muito sucesso no seu programa. Precisava de alguma coisa que mostrava o lado que dá certo no Brasil, porque o lado que não dá certo mostra toda hora, né? Parabéns pela iniciativa e como eu sou uma apaixonada pelo Brasil que dá certo, é muito prazer estar aqui com você. Falando em evolução, falando em Brasil que dá certo, eu queria que, se me permitisse, nós mostrássemos o encontro que fizemos, que eu tive o privilégio, inclusive, da sua participação junto com Viviane Sena, explicando um pouco mais a nossa visão de Brasil que dá certo. Vamos acompanhar esse vídeo. Todo mundo fala que a crise fortalece, né? Depende de como você a enfrenta. Isso é fato. Por isso que a mulher ela vem se tornando cada vez mais forte. A grande maioria das pessoas não mora no Brasil-Canadá, no Brasil-Suíça, né? No Brasil-Bélgica, mas mora no Brasil-Argélia. Então, gente, o grande desafio do Brasil, se eu fosse resumir, é fazer todos nós, brasileiros, morarmos no mesmo país. Mas o mais importante é que nós somos reflexos da nossa própria história. E a nossa história é construída
dia a dia, com ouvidos, tendo experiências com os outros. Chegou o nosso momento. Chegou o momento da mulher realmente usar o seu papel feminino de uma forma construtiva, de uma forma de união. Nada melhor do que uma coisa quando ele chega ao seu momento. Luísa, o que você quis efetivamente quer dizer no sentido de que chegou o nosso momento? O Peter Drucker fala que nada melhor que uma coisa quando chega o momento. Nós estávamos numa reunião de mulheres. Então, mais do que nunca, o mercado hoje, ele foi muito mecânico, hoje ele é orgânico. E a mulher foi muito mais preparada, não quer dizer que no homem não seja. Então, chegou o momento da mulher. Mas chegou o momento do Brasil também. Porque o Brasil, eu acho que durante muitos anos, a gente sempre achou que o Brasil não era nosso, era só dos políticos. E o que você está percebendo, e eu estou, é que a sociedade civil resolveu assumir. É um país que não teve guerra, é um país que tem uma diversidade econômica maravilhosa, é um país que eu tenho andado por ele, eu fico impressionada da criatividade, da capacidade de arte, de empreendedorismo. Então a gente precisa acreditar nesse país e largar de ter 6 milhões de turistas, enquanto Portugal tem 15 milhões de turistas, com um país 10% da nossa população. O que é que nós podemos dizer para quem está nos assistindo, o que fazer daqui para frente, a sua visão deste ano e do próximo? A expectativa é grande, Luísa. O que eu sinto é que a política está se desgrudando da economia. Isso aconteceu na Espanha. Independente do que acontece na política, a economia está caminhando. Agora, o que eu acho que o pessoal está entendendo, e os movimentos estão nascendo muito, entendendo que a sociedade civil precisa se tornar protagonista. Sim. Não adianta continuar reclamando, só metendo o pau nos políticos e não assumindo o Brasil. Como nós somos colonizados, e graças a Deus por portugueses, sempre a gente achou que o Brasil não era nosso, que o Brasil era de alguém que chegou aqui, trouxe sua constituinte, seu sistema de governo, e hoje você percebe o brasileiro muito mais antenado e falando, puxa, eu preciso cuidar do meu país como eu cuido da minha casa. Isso para mim era o que faltava no Brasil, e aí quando eu digo chegou o seu momento, é que chegou o momento do Brasil, do cidadão assumir o seu papel de protagonista e não espectador. Muito bom. Brasileiro, na verdade, Luísa, o Brasil que dá certo está em cada indivíduo, está em cada brasileiro. Está na vontade de assumir de cada um. Exatamente. E muitas perguntas acontecem e cada vez mais são esclarecidas que para se ter sucesso existem alguns componentes e não existe uma única fórmula. Para se ter sucesso precisa de disciplina, humildade, foco, perseverança. Você tem bem, né, Sandro? Você tem bem, nós temos bons professores, nós temos bons professores, mas uma boa dose de humildade e bons ouvidos, né? A evolução de tudo isso partiu para o nosso Brasil que dá certo. Você sabe, independentemente de qualquer coisa, eu sou seu fã, você como figura humana e deixa sempre um legado impressionante por onde passa. Nada mais justo, nada mais correto, nada mais prazeroso que participar desse primeiro capítulo do programa Brasil que dá certo na TV, com o privilégio de você poder me receber em sua casa. Muito obrigado pela participação e as suas considerações, por favor. Olha, Sandro, muito sucesso. Eu te agradeço muito ser a primeira, que honra estar inaugurando o teu programa, mas eu sou assim, eu até acho que eu mereço de tão apaixonada que eu sou pelo Brasil. Sem dúvida. Sucesso, parabéns pela sua perseverança, pela sua educação e pelo seu jeito de conduzir as coisas. Eu que agradeço. Certeza. Agradecemos muito. Muito obrigado pela participação. Obrigada, gente. Obrigada. E ficamos por aqui com mais uma edição, aliás, estreia do programa Brasil que dá certo, em que recebi Luísa Helena Trajano, presidente do Magazine Luiza e também presidente do grupo Mulheres do Brasil. Você já sabe, tem um encontro marcado comigo no próximo programa Brasil que dá certo. Até lá, pessoal!